Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Direito Constitucional e hoje nós vamos fazer aqui uma abordagem diferente. O pessoal tem pedido muito isso nos comentários, escrito para mim, que eles têm dificuldade de encontrar na internet e na verdade são aí a jurisprudência, né? Comentários à jurisprudência do STF. Então eu decidi fazer aqui uma série de vídeos abordando rapidamente, brevemente, para não cansá-los, a jurisprudência, pelo menos aquela que é mais pedida em concurso público, relacionado aí às decisões do STF. E eu decidi inaugurar esse primeiro vídeo justamente com a espinha dorsal da nossa Constituição, que é o artigo 1º, inciso 3, o princípio da dignidade humana. E eu trouxe aqui para vocês algumas decisões do STF. Aqui, inclusive, tenho já 2 súmulas na primeira tela, e outras decisões que o STF já julgou e que se transformaram em jurisprudência. Então, bora lá. Bora estudar direito constitucional. A primeira abordagem sobre a dignidade humana, a primeira decisão que eu trago aqui para vocês, do STF, então, lembrando que o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, prevê o princípio da dignidade humana. E a súmula vinculante número 11, ela trata sobre a questão do uso de algemas. Vamos ler. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência. Olha lá, em casos de resistência. Deixa eu só pegar meu colorido aqui. Em casos... Opa! Agora vai. Em caso de resistência por parte do indivíduo e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Quer dizer, o indivíduo está colocando em risco tanto a segurança dos outros quanto a sua própria, né? No caso aí de resistência à prisão. Por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade, no caso, o uso de algemas, por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente, olha só, do agente ou da autoridade, e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, além do indivíduo não poder mais ser algemado, né, nessas circunstâncias aqui, caso ele só vai ser algemado se ele representar um perigo para a sociedade, um perigo para si próprio, e também se ele oferecer resistência à prisão, feito isso, ele vai estar então aí justificando a utilização de algemas. Por outro lado, né, o uso das algemas, posteriormente, ela tem que ser também explicada pela autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora competente, né? O delegado de polícia, né? Ou o próprio policial. O agente ou a autoridade competente. Salvo aí, inclusive, no caso, né, pode inclusive gerar nulidade essa prisão se houver um abuso, se houver um desrespeito à dignidade humana da pessoa que está sendo levada para a prisão. Ok? Então agora nós temos isso já sumulado na súmula vinculante número 11. Lembrando sempre, no que diz respeito ao direito de liberdade, a liberdade ela é a regra, né? Então a prisão ela é a exceção. O uso de algemas é a exceção da exceção, ok? A próxima súmula é a súmula vinculante 56. A súmula vinculante 56 fala o seguinte: a falta de estabelecimento penal adequado, olha só, um estabelecimento penal adequado, um presídio digno, né, com condições mínimas de dignidade, não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no recurso extraordinário 641.320 do Rio Grande do Sul. O que ele quis dizer aqui, o STF quis dizer aqui? Às vezes o indivíduo ele se encontra preso, ele cometeu um determinado crime, por exemplo, o roubo. Ele está condenado, mas ele está, por falta, muitas vezes, de vaga, ele não existe um lugar para colocar esse indivíduo, ele é colocado num presídio de segurança máxima, por exemplo, junto com outros presos que cometeram crimes por exemplo, de homicídio, né, crimes mais graves. Então não tem sentido você colocar um indivíduo que cometeu um crime de menor potencial ofensivo no lugar onde existem pessoas que cometeram crimes muito mais graves. E aí seria uma justificativa por parte do Estado: não tenho onde colocá-lo, vou colocar ele então no lugar onde existem outros apenados com penas mais graves. Isso não se justifica segundo o STF, tá? A falta de um estabelecimento penal adequado para o crime cometido por esse cidadão
não autoriza que ele seja mantido num estabelecimento prisional bem mais gravoso, né? Ou seja, onde tenham presos mais perigosos que cometeram crimes piores e com penas mais graves, tá bom? Vamos em frente aqui. A próxima jurisprudência que nós vamos analisar aqui é a ação rescisória 1244, e a relatora é a ministra Carmen Lúcia. Trata-se de uma ação de direito civil, né, ação rescisória, com investigação de paternidade, envolvendo investigação de paternidade e petição de herança. Então envolve o direito civil e o direito constitucional, porque se questiona aqui a questão do indivíduo ser filho ou não do falecido. Então, a ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança. É um filho fruto de um relacionamento adulterino. Paternidade não contestada pelo marido, quer dizer, o falecido de cujos nunca contestou a paternidade desse filho que ele teve fora do casamento. O direito aqui é reconhecido, né, segundo a ministra, direito de ter o filho adulterino reconhecido a qualquer tempo, o seu pai biológico. Prevalência do direito fundamental, olha que interessante, direito fundamental à busca da identidade genética como direito de personalidade. Então a dignidade humana aqui, ela se desdobra de tal forma que ela gera um outro princípio, que é o princípio do direito fundamental, a busca de saber quem você é, a sua identidade genética, de onde eu vim, quem é o meu pai. Então se questionou se esse filho teria direito à herança ou não, e através de uma ação rescisória, que chega então ao STF, e a ministra Carmen Lúcia diz que sim, o filho adulterino tem o direito de ser reconhecido como filho. Direito à busca da identidade genética. É importante guardar isso. Direito à busca da identidade genética. Muito legal. Mais um julgado, agora do ministro Gilmar Mendes, diz o seguinte: considerando, recurso extraordinário 580.252, considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios, trata-se de uma ação envolvendo presídio, e os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade de quem? Responsabilidade do Estado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, olha só, ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos, então são os direitos do preso, em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. A gente sabe que os presídios brasileiros, eles não ressocializam ninguém, né? Que os presídios brasileiros são depósitos de seres humanos. Então aqui o ministro Marco Aurélio, em 16 de fevereiro de 2017, ele decidiu que cabe ao Estado, inclusive, indenizar o detento, ressarcir os danos que o detento sofre. E aí ele fala, inclusive, na questão moral. Não é somente os danos materiais, físicos, porventura ele tenha tido lá uma queda e ficou paraplégico, ou de repente aconteceu algum acidente que trouxe algum tipo de trauma físico que ele não pode mais, por exemplo, usar as mãos, ou andar, caminhar, etc. Enfim, são tantas as situações, né? E, inclusive, morais, aquelas que atingem a sua dignidade, né? A sua, vamos dizer assim, a sua essência moral. E ele continua: com essa orientação, o tribunal deu provimento a recurso extraordinário para restabelecer o juízo condenatório nos termos e limites do acórdão proferido no julgamento da apelação, a qual fixara indenização. Então está sendo questionada a indenização que foi dada lá na instância inferior. A indenização no valor de R$2.000 a favor do detento. Uma indenização baixa, né? Diante do que a gente vê aí na realidade prisional. Consoante o acórdão restabelecido, estaria caracterizado o dano moral, porque após laudo de vigilância sanitária no presídio e decorrido o lapso temporal, não teriam sido sanados. Olha só, o presídio não tomou providências, né, para resolver, minimizar pelo menos os danos. Não teriam sido sanados os problemas de superlotação e de falta de condições mínimas de saúde e de higiene do estabelecimento penal. Então, o estabelecimento penal aqui ele foi condenado em primeira instância, ou talvez em segunda instância, né, teria que ler o acórdão todo. Ele sobe para o STF na forma de recurso extraordinário porque o Estado está questionando o pagamento desse valor de R$2.000 ao detento. E o ministro diz que
mesmo depois de condenado, o Estado ainda assim ele não resolveu o problema de superlotação e de falta de condições mínimas de saúde e de higiene no estabelecimento penal. Além disso, não sendo assegurado o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? As condições mínimas para que o indivíduo possa sobreviver. É uma questão de humanidade, né? Todos nós temos um direito ao mínimo existencial. O mínimo existencial para que eu possa me manter vivo, com saúde, digno. Seria inaplicável a teoria da reserva do possível. A teoria da reserva do possível é quando o Estado, o STF entende que o Estado, ele tem o dever de indenizar, mas dentro do que é possível, quer dizer, o limite das suas possibilidades. O Estado não pode indenizar tudo, senão ele também quebraria. Então a teoria da reserva do possível significa que o Estado deve indenizar até X. Passou desse X, passou dessa linha divisória aqui, já não existe condições aí do Estado, de repente, não poder arcar com a indenização, certo? Então, no recurso extraordinário 580.252, o ministro Gilmar Mendes, ele reconhece o direito ao detento a uma indenização aqui no valor de R$2.000 por danos que ele sofreu, danos físicos e danos morais, num presídio com más condições. Sem condições mínimas de saúde e condições mínimas de higiene, além de superlotação. E se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo legal, está sendo importante para você, é importante para mim também. Por favor, deixa aí o seu joinha, coloca seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante, ele é bacana e vai me motivar também a continuar a produção de mais material, mais conteúdo sobre direito constitucional para nós. Valeu!